Tendo tomado a decisão de começar uma família ou ter outro filho, os casais se deparam com uma série de considerações que precisam ser discutidas, acordadas e implementadas durante o planejamento de um novo futuro. Planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir gravidez não planejada. Todas as pessoas possuem o direito de decidir se terão filhos ou não, e o Estado tem o dever de oferecer acesso a recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem a prática do planejamento familiar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 120 milhões de mulheres em todo o mundo desejam evitar a gravidez. Por isso, a Lei do Planejamento Familiar foi desenvolvida pelo governo brasileiro, com o intuito de orientar e conscientizar a respeito da gravidez e da instituição familiar. Basicamente, isso quer dizer que é garantido o acesso das pessoas aos tratamentos que visem ao auxílio concepção ou contracepção e ao suporte completo da gravidez até após o nascimento. Além disso, os pacientes devem receber apoio para as ações de prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis e de cânceres relacionados aos órgãos reprodutores. O planejamento é fundamental que a pessoa ou o casal tenha acesso às melhores alternativas para que os seus planos se realizem, visando que o ponto fundamental a destacar que isso não aplica somente aos momentos em que há o desejo de aumentar a família, mas também quando não existe a vontade de ter filhos. Se a mulher quer engravidar, as ações são relacionadas ao planejamento, os exames de rotina e a indicação de algumas práticas que auxiliam a concepção. Diante de dificuldades, atua na busca das causas e dos tratamentos possíveis para as mulheres e homens, para viabilizar a gravidez. Em complemento, fazem parte as ações de pré-natal, acompanhamento de parto e do puerpério e atendimento neonatal. Por outro lado, quando a intenção é não ter filhos, as medidas de contracepção se tornam essenciais para evitar uma gravidez não planejada ou indesejada. Nesses casos, existem diversas ações de tratamento, como o uso de contraceptivos e esterilização. Dessa forma, o planejamento familiar atua auxiliando no direito de escolha dos pacientes, indicando as alternativas viáveis para a concretização de seus planos, lembrando sempre que o foco é a manutenção da sua saúde mental e física. Conhecendo o que é planejamento familiar e quais são os direitos garantidos aos pacientes, vale a pena aprender algumas dicas sobre como fazer isso. O diálogo é um passo fundamental para o planejamento familiar, afinal, somente assim é possível entender quais são os desejos e os objetivos de cada um. A partir disso, o casal encontrará os pontos em comum para fazer planos juntos. A ideia é responder às questões como: querem ser pais ou desejam ter outros filhos? Já estão preparados para ter filhos? Quais serão os métodos contraceptivos usados, se for o caso? Alguém tem um desejo de passar pela esterilização? Esse é o momento em que ambos devem se abrir e ser sinceros para que a conversa realmente traga resultados. Com base nisso, o casal buscará as ações de saúde que auxiliarão no planejamento. O suporte médico é essencial para colocar os planos em prática. Independente dos seus planos, os exames médicos são necessários para determinar quais tratamentos poderão ser realizados na sua situação. Por exemplo, se o desejo é engravidar, vale a pena verificar se a mulher tem algum problema de saúde que possa atrapalhar a concepção ou trazer riscos à gestação, assim como as possibilidades de tratá-lo.
A discussão sobre as formas de contracepção ajudará a avaliar qual a opção que trará menos impactos para a rotina e a saúde da mulher. Existem pessoas que têm alergia ao látex da camisinha, enquanto outras sofrem efeitos colaterais que impedem o uso de anticoncepcionais. Além disso, se o desejo é passar pelo processo de esterilização, o atendimento médico se torna fundamental para verificar se realmente existe indicação para isso. Isso é feito por meio de um atendimento completo para esclarecer os riscos da cirurgia e os efeitos colaterais, para que os pacientes consigam fazer uma escolha consciente. Assim, a confiança no profissional é imprescindível para a tomada de decisão. Os métodos contraceptivos são utilizados quando o objetivo é evitar a gravidez. Há procedimentos reversíveis e irreversíveis. Assim, o planejamento familiar auxilia na hora de identificar quais são as opções mais adequadas. Alguns métodos contraceptivos são o anticoncepcional oral, que funciona à base de hormônios para impedir a gravidez, exigindo que a mulher tome as pílulas corretamente para ter eficácia. O implante anticoncepcional, que também funciona por hormônios, mas o dispositivo pode durar até 3 anos, facilitando assim o dia a dia da mulher. O anticoncepcional injetável, semelhante aos anteriores, mas aplicado por injeção mensalmente ou a cada 3 meses. O diafragma, que é usado pela mulher, é um anel de borracha que funciona como uma barreira, mas precisa ser colocado 30 minutos antes da relação e é retirado após 12 horas. O DIU, que é um dispositivo intrauterino que é colocado pelo profissional e pode ser mantido por até 5 anos. Também a camisinha masculina, que também é bastante eficaz na prevenção da gravidez e de DSTs. A laqueadura, que é um método considerado definitivo para as mulheres, fecha as trompas, impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo. E por último, a vasectomia, considerada definitiva para os homens. Nesse caso, a cirurgia faz um corte no canal onde passa os espermatozoides, impedindo a sua passagem, sem afetar a ejaculação. Se optar por ter filhos, o planejamento financeiro se torna fundamental para arcar com todos os gastos, que inclusive despesas com enxoval, pré-natal e desenvolvimento da criança. Por isso, deve-se anotar os rendimentos e as despesas e ver como estão as reservas financeiras e qual o valor disponível mensalmente. Isso evita que surjam imprevistos durante a gravidez e após o nascimento, fazendo com que o casal tenha mais tranquilidade para curtir a chegada da criança.